Antes de começar, se essa história tocar seu coração, deixe seu like. Ele é muito importante para mim e me ajuda a continuar contando histórias que nascem da alma. Se inscreva no canal e caminhe comigo até o fim dessa memória que mudou a minha vida. Nunca foi o barulho que mudou a minha vida. Foi o silêncio. Aquele silêncio específico, pesado, quase palpável, que se instala quando algo dentro da gente se quebra sem fazer som algum. Eu lembro exatamente do instante em que ele me encontrou. Não houve aviso, não houve drama. Apenas uma sensação estranha no peito, como se o ar tivesse decidido ficar mais denso, mais lento, mais difícil de respirar. Eu estava ali, de pé, segurando minha bolsa com força demais, os dedos pressionando o couro gasto, como se aquilo fosse a única coisa que ainda me mantinha inteira. O mundo seguia seu ritmo normal ao redor, mas dentro de mim, algo já tinha começado a mudar, mesmo que eu ainda não soubesse o quê. Naquela manhã, acordei antes do sol. Não porque quisesse, mas porque a vida nunca me deu o luxo de dormir até mais tarde. O teto do quarto parecia mais baixo do que de costume, o ar mais quente, o cheiro de café vindo da cozinha misturado com o de esperança cansada. Minha mãe ainda dormia. Observei seu rosto por alguns segundos, tentando gravar aquele instante simples, como se pressentisse que tudo o que eu conhecia estava prestes a se transformar. Coloquei o vestido mais simples que tinha. Não era bonito, mas era limpo. Passei a mão pelos cabelos, tentando domá-los sem sucesso, e respirei fundo antes de sair. Eu não estava indo atrás de um sonho. Eu estava indo atrás de sobrevivência. E ainda assim havia algo dentro de mim, um fio delicado e teimoso, que insistia em acreditar que aquele dia poderia ser diferente. Quando cheguei diante do portão alto de ferro escuro, senti o peso da desigualdade bater no meu peito. Era como se aquele lugar inteiro gritasse, sem palavras, que eu não pertencia ali. O jardim impecável, o silêncio controlado, o ar perfumado demais. Tudo parecia organizado para afastar pessoas como eu. Hesitei. Por um segundo pensei em voltar, mas então senti aquela coisa estranha de novo. Um aperto misturado com coragem. Toquei a campainha. Enquanto esperava, o silêncio voltou. Um silêncio mais atento, como se algo ou alguém estivesse observando. Quando a porta se abriu, fui medida dos pés à cabeça. Não com curiosidade, mas com julgamento. Ainda assim, mantive o queixo erguido. Não por orgulho, por dignidade. Entrei. O chão brilhava tanto que tive medo de sujá-lo só com minha presença. O cheiro era limpo, quase frio. As paredes altas pareciam guardar segredos antigos, histórias não contadas, dores que nunca encontraram voz. Eu caminhei devagar, como quem pisa em território sagrado, tentando não fazer barulho demais, tentando não existir além do necessário. Foi nesse momento que senti, antes mesmo de ver, uma presença. Não era um som, não era um toque, era algo no ar, uma densidade diferente, como se o espaço tivesse se curvado levemente, avisando que alguém importante estava próximo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. O coração acelerou sem motivo aparente. A respiração ficou curta. Então levantei os olhos. Ele estava ali. Não olhava diretamente para mim, mas parecia perceber tudo. Alto, imóvel, traje escuro perfeitamente ajustado. O rosto sério, fechado, como se tivesse sido esculpido para não revelar nada. Havia algo nele que impunha silêncio sem esforço. Não era arrogância, era cansaço. Um cansaço profundo, antigo, que só homens quebrados sabem carregar. Quando nossos olhares se cruzaram, o mundo diminuiu. Não houve choque, não houve faísca visível. Houve reconhecimento. Um reconhecimento estranho, desconfortável, como se duas feridas diferentes tivessem se identificado à distância. Os olhos dele não eram frios, eram contidos, como alguém que aprendeu, da forma mais dura possível, que sentir dói. Ele me observou por segundos a mais do que seria educado. Não com desejo, ainda não. Era curiosidade. Era algo mais silencioso. Algo que ele próprio parecia não entender. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. Havia uma força ali invisível, puxando-me para aquele homem que eu não conhecia, mas que, de alguma forma inexplicável, parecia carregar um pedaço do que eu ainda nem sabia que faltava em mim. Você está procurando trabalho? A voz dele era grave, baixa, controlada. Não havia ameaça, mas havia poder. Meu corpo respondeu antes de mim. Engoli em seco. Sim, senhor. Ele continuou me olhando.
como se estivesse procurando algo além das palavras, e por um instante breve demais, vi o que ninguém parecia ver, um homem cercado de tudo, mas completamente sozinho. Contratem-na. Foi só isso. Sem explicações, sem perguntas adicionais, sem olhar para trás. Quando ele se afastou, senti o ar voltar aos poucos. Minhas pernas estavam fracas. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia o que tinha acabado de acontecer. Só sabia que algo havia sido decidido ali. Algo que não poderia ser desfeito. Naquele dia eu não entrei apenas naquela casa. Eu entrei na história de um homem que tinha o coração fechado há tempo demais. E ele, sem perceber, tinha acabado de entrar na minha. E o silêncio. O silêncio nunca mais seria o mesmo. Os primeiros dias naquela casa não foram difíceis por causa do trabalho. Foram difíceis por causa do que não era dito. Havia um silêncio diferente me acompanhando pelos corredores. Não o silêncio vazio, mas aquele que observa. Eu sentia como se cada passo meu ecoasse mais do que deveria, como se minha presença tivesse peso. As outras pessoas falavam baixo quando eu passava. Algumas desviavam o olhar. Outras observavam demais, mas nenhuma delas me afetava como ele. Leonardo Mendieta. Eu sabia o nome dele antes mesmo de ouvi-lo ser pronunciado. A casa inteira parecia girar ao redor da ausência e da presença daquele homem. Quando ele não estava, tudo era mais leve, quase comum. Quando ele entrava, o ar mudava. Não por medo, por atenção. Eu o via de longe, sempre de longe. Descendo as escadas com passos firmes, atravessando os corredores como quem não espera ser interrompido, carregando nos ombros um mundo que ninguém mais parecia notar. Ele não falava muito, não precisava. O silêncio obedecia. No início, nossos encontros eram apenas coincidências controladas pelo destino. Um corredor estreito, uma porta que se abria ao mesmo tempo, um segundo a mais do que o necessário antes de seguir caminhos opostos. Nada explícito, nada óbvio, mas havia algo ali. Algo que se acumulava como água atrás de uma represa. Eu sentia na forma como meu corpo ficava alerta quando ele estava perto, no cuidado exagerado com cada movimento, na respiração que se desorganizava sem explicação. Eu me odiava por isso. Não queria sentir, não podia sentir. Ele era tudo o que eu não deveria desejar. E ainda assim, havia momentos em que eu percebia que ele também sentia. Não era no olhar direto, era no quase, no reflexo no vidro, no espelho do corredor, no instante em que eu abaixava a cabeça e sentia, sem ver, que ele ainda estava olhando. Havia dor naquele olhar, uma dor quieta, madura, que não pede socorro, como se ele tivesse aprendido a sobreviver sem esperança. E talvez tenha sido isso que mais me atingiu. Não o poder, não o dinheiro, mas a solidão. Uma solidão que eu reconhecia, porque apesar de tudo, eu também sempre estive sozinha. Certa tarde, enquanto organizava a sala principal, senti a presença dele antes de ouvi-lo. Meu corpo respondeu de novo. Sempre respondia. O coração acelerou. As mãos ficaram frias. "Está tudo em ordem?" ele perguntou. A pergunta era simples, mas o tom não era. Havia cuidado ali, contido, controlado, como se ele tivesse pensado 2 vezes antes de falar. "Sim, senhor", respondi sem encará-lo. Silêncio. Eu sentia o olhar dele em mim. Não era invasivo, era atento, quase respeitoso demais para um homem acostumado a ser obedecido. "Não precisa me chamar assim", ele disse depois de um tempo. "Leonardo está bem." Levantei os olhos, só por um segundo, e foi o suficiente. Porque naquele instante vi algo rachar, não nele, em mim. Havia vulnerabilidade naquele pedido simples. Um desejo silencioso de ser visto como homem, não como dono de tudo. Meu peito apertou. "Está bem, Leonardo", murmurei. O nome saiu baixo, quase tímido, mas mudou tudo. Ele respirou fundo, como se aquela palavra tivesse tocado um lugar antigo, um lugar esquecido. A partir daquele dia, algo mudou. Não de forma escandalosa. Não havia toques, não havia palavras perigosas, havia presença. Ele passou a me notar, a perguntar coisas pequenas, a comentar o dia, coisas que ninguém fazia com ele, coisas que ele não fazia com ninguém. E eu comecei a me perder nos detalhes. No jeito como ele franzia a testa quando pensava demais. No modo como segurava a xícara de café com força, como se o calor o mantivesse ancorado. No cansaço que aparecia quando ele achava que ninguém estava olhando. Havia noites em que eu ia dormir com o cheiro dele ainda preso na memória.
Não um perfume forte, mas algo mais íntimo, um cheiro de presença, de realidade. E isso me assustava, porque eu sabia que estava cruzando uma linha invisível, uma linha feita de diferenças, de poder, de mundos que não se misturam. Eu tentava me afastar, juro que tentava, mas quanto mais eu evitava, mais ele parecia se aproximar, sem perceber, sem planejar. Até que veio o momento em que o silêncio deixou de ser confortável. Foi numa manhã comum. Eu limpava um vaso no corredor quando ele passou por mim. Nossos braços se tocaram de leve, um toque acidental, breve, mas o mundo parou. Foi como se o corpo reconhecesse algo que a mente ainda negava. O calor daquele contato subiu pela minha pele. O coração disparou. Afastei a mão rápido demais, o ar ficou pesado. Desculpa, dissemos ao mesmo tempo. Ele me olhou, eu o olhei. E naquele segundo, tudo o que estava guardado veio à superfície. Não em palavras, em respiração, em proximidade, em algo que doía por não poder existir. Isso não deveria ser assim, ele disse, quase para si mesmo. Concordei com a cabeça, porque era mais fácil concordar do que admitir que eu não queria que parasse. Naquela noite demorei a dormir. Havia culpa no meu peito, culpa por sentir, culpa por desejar algo que não me pertencia. Mas havia também algo novo, algo quente, algo que me fazia sentir viva de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E em algum lugar daquela casa grande demais eu sabia, ele também estava acordado, pensando em mim, tentando em vão esquecer. Houve um tempo breve, quase cruel, em que tudo pareceu se acomodar, como se o destino tivesse decidido nos dar uma trégua, como se o coração, cansado de lutar, tivesse aprendido a fingir que estava em paz. Os dias passaram com uma normalidade cuidadosamente construída. Eu fazia meu trabalho com ainda mais atenção, como se o excesso de zelo pudesse silenciar o que crescia dentro de mim. Leonardo, por sua vez, parecia mais distante, não frio, controlado. Um homem tentando colocar de volta uma armadura que já não servia mais. Mas a calmaria era falsa. Eu sentia isso no corpo. Sentia no modo como o silêncio entre nós já não era vazio, mas tenso. Um silêncio que dizia demais. Um silêncio que guardava palavras que não ousavam nascer. Cada vez que nossos caminhos se cruzavam, algo vibrava no ar, invisível, mas presente, como eletricidade contida. Havia momentos em que eu acreditava estar imaginando tudo. Dizia a mim mesma que era cansaço, que era fantasia, que era apenas gratidão mal interpretada. Mas então vinham os detalhes. Sempre os detalhes. O jeito como ele diminuía o passo quando passava por mim. A forma como sua voz mudava, quase imperceptível, quando dizia meu nome. O cuidado exagerado para não se aproximar demais, e ainda assim nunca se afastar por completo. Era ali que morava o perigo. Eu comecei a notar que Leonardo me observava quando achava que eu não percebia, não com desejo explícito, mas com algo mais profundo. Um olhar que parecia buscar descanso, como se, por algum motivo inexplicável, minha presença lhe oferecesse um tipo de paz que ele não encontrava em mais nada. E isso me assustava, porque eu sabia o peso que um homem como ele carregava. Sabia que não era apenas dinheiro nem poder. Era um passado que eu não conhecia, mas sentia. Um passado que o havia ensinado a não confiar, a não se entregar, a não precisar de ninguém. Eu, que sempre precisei. Às vezes, enquanto organizava os livros da biblioteca, eu o sentia atrás de mim. Não precisava virar para saber. Meu corpo reconhecia. A respiração mudava. O tempo desacelerava. Você gosta de ler? Ele perguntou uma vez, quebrando o silêncio. Gosto, respondi. Quando posso? Ele sorriu de lado. Um sorriso rápido, quase esquecido, como se aquele gesto fosse antigo demais para ser usado com frequência. Eu costumava gostar mais, disse. Antes de tudo virar obrigação. Havia algo quebrado naquela frase. Algo que não se explicava. Já às vezes, falei, escolhendo as palavras com cuidado. A gente só precisa lembrar por que começou. Ele me olhou como se eu tivesse tocado em algo delicado demais. Seus olhos escureceram levemente. Não de raiva, de emoção contida. Algumas coisas não têm volta, murmurou. Eu quis dizer que tinham, que sempre tinham, mas não disse. Aprendi cedo que nem toda verdade precisa ser falada em voz alta. Naquela noite, o encontrei no jardim interno. Era tarde. O céu estava limpo, silencioso. Ele estava sentado sozinho, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para nada, ou para tudo. Não sabia que ainda estava acordada,
disse ele sem me olhar. Às vezes o sono demora, respondi. Fiquei a uma distância segura. Distância demais para tocar, perto demais para fingir indiferença. O cheiro da noite era suave, terra molhada, flores fechadas. Havia algo íntimo naquele cenário, como se o mundo tivesse diminuído para caber apenas nós dois. Você deveria descansar, ele disse. Amanhã vai ser um dia longo. Eu sei. Silêncio. Mas não aquele silêncio confortável. Era um silêncio cheio de perguntas. Marisol, ele começou e parou. Meu coração disparou. Cada vez que ele dizia meu nome assim embaixo, parecia arrancar algo de dentro de mim. Ele respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Um gesto cansado, humano. Nada, disse por fim. Esqueça. Mas eu não esqueci. Porque naquele instante compreendi que ele também estava lutando. Não contra mim, contra si mesmo. Os dias seguintes trouxeram uma sensação estranha de antecipação. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se a calmaria fosse apenas o último suspiro antes da queda. Eu sentia no corpo, no peito, na pele. Até que veio o dia em que tudo saiu do controle. Eu estava no andar superior, organizando o quarto dele. Era uma tarefa que sempre me deixava inquieta. Havia algo ali que me fazia sentir invasora, como se aquele espaço guardasse partes dele que não eram destinadas a ninguém. Dobrei uma camisa com cuidado, toquei o tecido com delicadeza. O cheiro dele estava ali, discreto, mas presente. Meu coração apertou. Senti culpa por sentir. Foi então que ouvi a porta se abrir. Virei-me rápido demais. Ele estava ali, parado, surpreso. O ar ficou pesado de imediato. Eu achei que... Comecei. Eu voltei mais cedo, ele disse. Não havia irritação em sua voz, apenas algo tenso, contido. Ficamos ali, imóveis, separados por poucos passos e por um abismo inteiro de coisas não ditas. O silêncio entre nós gritava. Eu posso voltar depois, falei tentando me mover. Não, ele respondeu rápido demais. Nossos olhares se prenderam. O tempo pareceu perder o ritmo. E fique, disse mais baixo. Por favor. E foi ali, naquele pedido simples, que a falsa calmaria se rompeu de vez. Porque quando um homem que passou a vida inteira sem pedir nada, aprende a pedir, é porque algo dentro dele já não aceita mais o silêncio. Quando ele pediu que eu ficasse, algo dentro de mim soube que não haveria mais volta. Não era medo, era consciência. Consciência de que o que existia entre nós já não cabia em gestos contidos, em olhares desviados, em silêncios cuidadosamente construídos. Aquele quarto, tão organizado, tão silencioso, parecia pequeno demais para o que começava a ocupar o ar. Eu permaneci onde estava. Não por obediência, por escolha. Leonardo fechou a porta devagar, como se temesse fazer barulho demais. O som seco da madeira se encaixando ecoou dentro de mim. Não foi alto, mas foi definitivo. O mundo do lado de fora ficou distante. Ali, só existíamos nós dois. E tudo o que evitávamos sentir. Você devia ter ido, ele disse sem se mover. A voz estava baixa, rouca. Não era uma ordem, era um aviso tardio. Eu sei, respondi. Minha voz saiu firme demais para quem sentia o coração descompassado. Ele deu alguns passos à frente, lentos, medidos, como se cada movimento fosse uma batalha interna. Eu sentia o peso da presença dele se aproximando, como uma onda que não se vê, mas se reconhece. O cheiro dele estava mais forte ali, quente, humano, misturado ao ar do quarto, ao algodão das roupas, à madeira antiga. Meu corpo reagiu sem pedir permissão. Um calor silencioso subiu pela pele. Respirei fundo, tentando manter o controle que já não existia por completo. Isso não é certo, ele murmurou, mas não parou de se aproximar. Não é, concordei, e mesmo assim, não me afastei. Havia uma dor estranha naquela contradição. Um desejo que não gritava, mas pulsava. Que não exigia, mas chamava. Era como se o corpo tivesse aprendido uma linguagem que a razão ainda não compreendia. Ele parou a poucos passos de mim, tão perto que eu podia ouvir sua respiração, não acelerada, contida, forçada a permanecer calma. Você faz isso sem perceber, disse ele de repente. Calha o quê? Perguntei quase num sussurro. Francis, Marisa, me desarma. As palavras caíram entre nós como algo frágil. Algo que não poderia ser recolhido depois. Levantei os olhos devagar. Ele me observava como se eu fosse um espelho perigoso, um reflexo que mostrava partes dele que ele havia enterrado fundo demais. Eu não quero te ferir,
falei. E mesmo assim, ele começou, mas parou. A mão dele se ergueu hesitante e ficou suspensa no ar por um instante que pareceu longo demais. Eu sabia que aquele gesto continha uma pergunta, um limite, uma chance de recuar. Não recuei. E ele também não. Os dedos dele tocaram minha mão com cuidado extremo, como se eu pudesse quebrar. O contato foi leve, breve, mas suficiente para fazer meu corpo inteiro reagir. Um arrepio percorreu minha pele. O coração perdeu o ritmo. Não houve urgência. Não houve pressa. Apenas a constatação silenciosa de que algo essencial estava acontecendo. Ele não apertou, não puxou. Apenas manteve a mão ali, presente, como se quisesse sentir, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Eu tentei ignorar isso, ele disse quase sem voz. Eu também, respondi. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia tensão, havia entrega contida, como se estivéssemos aprendendo a respirar juntos. Leonardo deu mais um passo. Agora estávamos perto demais para fingir qualquer coisa. Meu corpo reconheceu o calor do dele. O espaço entre nós era mínimo, cheio de possibilidades que assustavam e atraíam ao mesmo tempo. Ele inclinou levemente a cabeça, não em gesto de posse, mas de busca. O rosto próximo ao meu, a respiração quente tocando minha pele. Fechei os olhos por um instante tentando encontrar equilíbrio. Marisol, ele disse meu nome como quem pede perdão antes de errar. Quando abri os olhos, encontrei os dele. Não havia pressa ali, havia desejo. Um desejo silencioso, profundo, que não precisava de palavras. O beijo não veio de imediato. Antes disso, houve um segundo eterno. Um segundo em que tudo poderia ser interrompido. Um segundo em que ainda era possível fingir que nada daquilo existia. Mas ninguém fingiu. Quando os lábios se encontraram, foi suave, cuidadoso. Um toque quase tímido, como se estivéssemos testando uma verdade perigosa. Meu corpo respondeu com um suspiro involuntário. Ele sentiu. Eu sei que sentiu. A mão dele subiu lentamente, parando na lateral do meu rosto. O polegar tocou minha pele com delicadeza. Não havia urgência, apenas necessidade. O beijo se aprofundou de forma natural, sem pressa, sem excesso. Era um beijo que carregava semanas de silêncio, noites de pensamentos contidos, desejos reprimidos que agora aprendiam a existir. Quando nos afastamos, nossas testas permaneceram juntas. A respiração de ambos estava diferente, não ofegante, carregada. Isso vai mudar tudo, ele disse. Eu sei, respondi. E não havia arrependimento na minha voz. O quarto parecia diferente agora. As roupas dobradas, a cama perfeitamente arrumada, tudo parecia deslocado diante da bagunça que começava dentro de nós. Havia calor, havia tensão, havia algo que não poderia ser desfeito. Leonardo passou a mão pelos cabelos inquieto. Um gesto humano, vulnerável. Eu não sei como parar isso, confessou. Eu também não sabia, e talvez não quisesse. Aquela noite ainda não tinha terminado, e algo me dizia que a partir dali nada mais seria simples, nem seguro, nem controlável. Mas pela primeira vez em muito tempo, parecia verdadeiro. Depois daquele beijo nada voltou ao lugar. Nem o quarto, nem o silêncio, nem nós. Leonardo se afastou primeiro, não por rejeição, mas por medo. Eu vi isso no jeito como ele virou o rosto, como respirou fundo, como tentou reorganizar o mundo ao redor para não encarar o que tinha acabado de despertar. Ele caminhou até a janela e ficou ali por alguns segundos de costas para mim, olhando para fora como se buscasse respostas no céu que começava a escurecer. Eu permaneci onde estava, o corpo ainda quente, o coração acelerado, as mãos levemente trêmulas. Não havia vergonha, havia impacto, como se algo profundo tivesse sido tocado e agora doesse de tão vivo. Nós precisamos parar, ele disse sem se virar. As palavras não soaram firmes, soaram necessárias, como um aviso tardio para si mesmo. Eu sei, respondi novamente, mas pela primeira vez minha voz falhou. Leonardo fechou os olhos. Eu percebi pelo movimento lento dos ombros, pela forma como o ar entrou pesado em seus pulmões. Ele estava lutando, não contra mim, contra tudo o que havia construído para sobreviver sem sentir. Isso não é só desejo, ele disse. É o que me assusta. Essas palavras atravessaram meu peito com uma delicadeza dolorosa, porque eu sentia o mesmo. Não era apenas o calor do toque, nem o sabor do beijo. Era algo mais profundo, algo que ameaçava mudar quem éramos. Ele se virou.
O olhar que encontrou o meu não era o de um homem poderoso, era o de alguém nu por dentro, vulnerável, cansado de resistir. Eu passei a vida inteira fugindo disso, confessou. De sentir demais, de precisar, de depender. Aproximei-me um passo, não por impulso, por cuidado. Eu não quero ser um risco para você, falei. Nenhum erro. Ele deu um meio sorriso triste. Você é exatamente o contrário disso. A distância entre nós diminuiu novamente. Não porque nos puxamos, mas porque o corpo reconheceu onde queria estar. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era denso, quente, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Leonardo estendeu a mão mais uma vez. Não tocou de imediato, esperou. Como se me desse a chance de decidir. Eu coloquei minha mão na dele com firmeza, sem pressa, sem dúvida. O toque foi mais intenso dessa vez. Não porque apertou mais, mas porque carregava intenção. A mão dele subiu lentamente pelo meu braço, como quem memoriza um caminho. Cada centímetro parecia ganhar significado. Eu sentia o calor se espalhar, o corpo inteiro acordando para algo que tinha sido negado por tempo demais. Ele me puxou para perto, mas parou antes de encostar completamente. Nossos corpos próximos, separados apenas pelo ar carregado de expectativa. Eu podia sentir o calor dele, o ritmo da respiração, a tensão contida. Eu continuar, ele disse com a voz baixa. Não vou conseguir fingir depois. Então não finja, respondi sem pensar. Foi como se aquela frase libertasse algo. Ele me envolveu com cuidado. Não houve pressa, não houve urgência. Apenas um abraço profundo, firme, como se o corpo dele tivesse encontrado um lugar seguro depois de anos perdido. Minha cabeça se encaixou naturalmente em seu peito. O coração dele batia forte, rápido, desprotegido. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. O mundo parecia distante. O quarto silencioso, testemunha muda de algo que nascia sem pedir permissão. Quando ele me beijou novamente foi diferente, mais intenso, mais entregue, ainda assim delicado. Era um beijo que não pedia, oferecia, que não tomava, acolhia. Meus dedos seguraram sua camisa com leveza, como se precisasse me ancorar. O corpo dele reagia com tensão contida. Eu sentia. Ele tentava manter o controle, mas o desejo já não era apenas físico, era emocional, profundo, quase doloroso. A cama, antes impecável, tornou-se um cenário secundário, não por aquilo que aconteceu sobre ela, mas pelo que ficou marcado ali. Lençóis desarrumados, respirações pesadas, silêncios cheios de significado, dois corpos próximos, ainda vestidos, ainda contidos, mas profundamente conectados. Não houve pressa, não houve excesso, houve entrega emocional antes de qualquer outra coisa. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha. Isso vai deixar marcas, disse. Eu sei, respondi, mas algumas marcas curam. Ele sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que não se ensaia. Eu não sei onde isso vai dar, confessou. Nem eu, falei, mas sei que não é vazio. Aquela noite terminou sem promessas, sem decisões definitivas, mas terminou diferente, porque algo essencial já tinha sido tocado. E o desejo agora não era apenas uma chama silenciosa, era uma presença constante. E nós sabíamos, o preço ainda viria. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente. Não foi o sol que entrou pelas janelas altas, nem o som distante da casa despertando. Foi a consciência, aquela voz interna que não grita, mas insiste, que não acusa, mas cobra. Acordei com ela sentada no peito, lembrando-me de cada gesto, de cada silêncio compartilhado, de cada escolha que fizemos sem dizer em voz alta. Leonardo não estava ao meu lado quando abri os olhos. A cama ainda guardava o calor do corpo dele, uma dobra no lençol que denunciava a ausência recente. Aquilo me atingiu mais do que se ele estivesse ali. A ausência sempre diz mais do que a presença. Sempre. Levantei devagar, como se o chão pudesse desmoronar sob meus pés. O quarto parecia maior agora, quase estranho. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada parecia igual. O silêncio não era mais cúmplice, era pesado. Um silêncio que perguntava, e agora? Enquanto caminhava pelos corredores, senti os olhares. Não diretos, não declarados, mas estavam lá. As pessoas percebiam quando algo mudava. Sempre percebem, mesmo que não saibam exatamente o que. Eu tentei agir como sempre. Os mesmos gestos, a mesma postura, o mesmo cuidado. Mas por dentro tudo estava fora do lugar. Meu coração reagia antes da razão.
Cada som me fazia virar o rosto. Cada passo atrás de mim me fazia prender a respiração. Até que ouvi a voz dele. Marisol. Meu corpo inteiro respondeu. Virei-me devagar. Leonardo estava ali, impecável como sempre, mas os olhos carregavam uma inquietação que não combinava com o homem que o mundo conhecia. Havia tensão no maxilar, cansaço nos ombros. Ele também não tinha dormido bem. Eu sabia. Podemos conversar? Perguntou. Não era um pedido de autoridade. Era um pedido humano. Assente. Seguimos para um espaço mais reservado. A distância entre nós parecia maior do que na noite anterior. E ainda assim, era impossível fingir neutralidade. O ar estava carregado de coisas não ditas. Ele ficou em pé por um momento, como se não soubesse onde colocar o corpo. Depois se sentou, passou a mão pelos cabelos. Respirou fundo. Eu não queria que você se sentisse assim, começou. Confusa, exposta. Eu não me sinto exposta, respondi. Me sinto dividida. Ele assentiu lentamente, como se aquela palavra também fosse dele. Eu passei a vida inteira construindo muros, disse. E ontem, sem perceber, deixei um cair. Havia algo de doloroso naquela confissão. Um homem poderoso admitindo fragilidade. Isso não acontece sem custo. Eu não quero ser o motivo da sua dor, continuei. Nem da sua culpa. Ele levantou os olhos para mim. O olhar firme, mas carregado. A culpa não é sua. É nossa, corrigi com suavidade. O silêncio voltou. Um silêncio diferente daquele da noite anterior. Não era cheio de desejo, era cheio de medo. O mundo não é gentil com histórias como a nossa. Ele disse por fim. Você sabe disso. Eu sabia. Sempre soube. O peso da realidade nunca me abandonou. Eu sei, respondi. E é isso que dói. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Olhou para fora por alguns segundos como se buscasse força. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Eu não tenho medo de perder o que tenho, confessou. Tenho medo de perder quem eu sou quando estou com você. Aquelas palavras me atingiram profundamente, porque eu sentia o mesmo de outra forma. Perto dele eu me tornava mais corajosa, mais viva, e isso também assustava. Talvez me falei escolhendo as palavras com cuidado. Não seja uma perda, talvez seja um encontro. Ele sorriu de leve, mas havia tristeza ali. Nem todo encontro é permitido. Os dias que se seguiram foram difíceis. Mais difíceis do que qualquer coisa que já tínhamos vivido. Não porque o sentimento tivesse diminuído, mas porque agora ele precisava ser contido, guardado, protegido. Leonardo se manteve distante, educado, cordial, profissional. E isso doía mais do que qualquer rejeição aberta. Eu sentia falta do olhar prolongado, da voz baixa, da atenção silenciosa. Sentia falta de algo que não podia reivindicar. À noite, quando a casa se aquietava, eu me pegava pensando nele, não no homem poderoso, mas no homem cansado, no homem que tinha aprendido a sobreviver sem amor, no homem que por um breve instante tinha permitido sentir. E eu também sentia culpa. Culpa por desejar mais. Culpa por querer um lugar que talvez não fosse meu. Culpa por imaginar um futuro que a realidade parecia negar. Até que veio o dia da reviravolta. Eu estava na área externa quando ouvi vozes alteradas. Reconheci o tom antes mesmo de entender as palavras. Era uma mulher, segura demais, presente demais. Alguém que se movia naquela casa como se tivesse direitos que eu nunca teria. Ela estava de pé, próxima demais de Leonardo. Vestida com elegância calculada, perfume forte, sorriso afiado. Falava com intimidade. Tocava o braço dele como quem reivindica território. Meu coração apertou. Leonardo mantinha a postura controlada, mas algo nele estava tenso. Ele não retribuía os gestos, não sorria, apenas tolerava. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, vi algo mudar nele. Não alegria, não desejo, preocupação. Ela seguiu o olhar dele e me viu. O sorriso dela mudou, tornou-se fino, avaliador. Havia julgamento ali e algo mais perigoso, decisão. Naquele instante compreendi que o que existia entre mim e Leonardo não era mais apenas nosso, tinha sido visto, percebido e agora poderia ser usado. A culpa voltou com força, não como arrependimento, mas como alerta. Algo estava prestes a nos testar. E nem todo amor sobrevive ao teste do mundo. A presença dela mudou o ritmo da casa. Não foi imediato, mas foi inevitável. O ar ficou mais pesado, os passos mais calculados, as palavras mais cuidadosas. Era como se todos soubessem que algo estava fora do lugar, mesmo sem entender exatamente o que.
E eu, que sempre caminhei com cuidado para não ocupar espaço demais, passei a me sentir grande demais para passar despercebida. Ela se chamava Helena. O nome chegou até mim antes da voz, antes do perfume marcante que ficava no ar depois que ela passava, antes do som firme dos saltos ecoando pelo mármore. Helena se movia como quem pertence. Não pedia licença, não esperava convite. Era recebida como se já fosse parte da casa, e talvez fosse. Eu a observei de longe nos primeiros dias. O sorriso seguro, o olhar que avaliava tudo, inclusive as pessoas. A forma como falava com Leonardo, chamando-o pelo nome com uma intimidade que doía ouvir. Não havia carinho ali, havia posse. Uma posse silenciosa, mas clara. Leonardo, por sua vez, parecia diferente quando ela estava por perto. Mais fechado, mais rígido, como se vestisse uma versão antiga de si mesmo, aquela que ele acreditava ser necessária para sobreviver. O homem que eu conhecia, o que respirava fundo antes de falar, o que permitia silêncio, desaparecia. E isso me assustava. A primeira vez que Helena se dirigiu a mim foi casual demais para ser inocente. Eu estava organizando a sala quando senti sua presença ao meu lado. Não ouvi passos, apenas o perfume, forte, inconfundível. Você é a Marisol, não é? Perguntou com um sorriso educado demais. Todd, respondi, mantendo a postura. Ela me observou por alguns segundos. Não foi rude, foi precisa, como alguém que mede o tamanho de uma ameaça antes de decidir o que fazer com ela. Leonardo fala muito bem de você, disse. Meu coração apertou, não pela frase, pelo tom. Eu faço meu trabalho, respondi com simplicidade. Ela sorriu de novo, um sorriso fino. Claro, fez uma pausa. Algumas pessoas fazem mais do que isso sem perceber. Não respondi. O silêncio às vezes é a única forma de proteção. Helena se afastou com a mesma segurança com que se aproximou, mas deixou algo para trás. Uma inquietação que não me abandonou o resto do dia. Eu sentia que aquela mulher não era apenas uma visitante. Era parte de um passado que Leonardo ainda não tinha coragem de encarar. E eu estava certa. Naquela noite encontrei Leonardo sozinho no escritório. A luz estava baixa. Ele parecia cansado de um jeito diferente. Não físico, emocional. Você devia descansar, falei, parando à porta. Ele levantou o olhar. Por um instante vi alívio, depois preocupação. Precisamos conversar, disse. Aquelas palavras nunca vêm sem peso. Entrei e fechei a porta com cuidado. O silêncio se instalou denso. Leonardo ficou em pé, apoiado na mesa, como se precisasse de algo sólido para se manter firme. Helena, ele começou e parou. Respirou fundo. Helena fez parte da minha vida por muito tempo, continuou. Não foi um amor bonito, foi um acordo. Silencioso, conveniente. Ela esteve comigo quando eu precisava não sentir. As palavras eram medidas, mas carregavam dor. E agora? Perguntei com cuidado. Ele me olhou. Havia conflito ali. Um conflito que não se resolve com decisões simples. Agora ela voltou, disse. Diz que quer retomar o que nunca foi embora de verdade. Senti o chão se mover sob meus pés. Não por ciúme apenas, por realidade. E você? Perguntei. Leonardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo definitivo ali. Eu não consigo mais voltar para aquele lugar. Meu coração acelerou. Mas junto com a esperança veio o medo. Helena não vai aceitar isso, acrescentei. Ele assentiu. Eu sei. Os dias seguintes confirmaram tudo o que eu temia. Helena passou a estar presente com mais frequência. Em reuniões, em jantares, em momentos que antes pertenciam apenas a Leonardo. A casa parecia se curvar à presença dela. E eu me tornava invisível quando ela estava por perto. Até que veio o golpe. Foi numa manhã clara demais para um momento tão escuro. 2 homens chegaram à casa. Trajes formais, pastas nas mãos, vozes firmes. Pediram para falar comigo. Há uma denúncia, disseram. Precisamos fazer algumas perguntas. O mundo parou. As palavras vieram como pedras. Roubo, suspeita, investigação. Olhares se voltaram para mim. Senti o calor subir ao rosto. O coração disparar. A dignidade, tão cuidadosamente construída, começou a rachar. Helena observava tudo à distância. O rosto impassível. O olhar satisfeito demais para ser coincidência. Isso é um erro, tentei dizer. Eu nunca faria algo assim. Mas a dúvida já tinha sido plantada. E dúvidas, uma vez soltas, crescem rápido. Foi então que Leonardo apareceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz que não admitia respostas vagas. Os homens explicaram.
Mostraram documentos, falaram de acusações. Leonardo ouviu tudo sem interromper. Quando terminou, deu um passo à frente. Isso é mentira, disse. E vocês sabem disso. O olhar dele encontrou o meu. Não havia dúvida ali. Não havia hesitação. Marisol é a pessoa mais honesta nesta casa, continuou. E eu não permitirei que a humilhem dessa forma. Helena deu um passo à frente. Leonardo, você está sendo impulsivo, disse com falsa preocupação. Precisamos ter cuidado. Ele se virou para ela lentamente. O cuidado que você pede, respondeu, é exatamente o que faltou aqui. O confronto estava instaurado. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou, a voz firme, mas trêmula. Sei, respondeu ele. Estou escolhendo. As palavras ecoaram pelo espaço como algo irrevogável. Helena me olhou. Pela primeira vez vi algo além do controle. Raiva pura, crua. Isso não acabou, disse antes de sair. Quando tudo se acalmou, eu permaneci imóvel. As pernas fracas, o coração pesado. Leonardo se aproximou devagar. Eu sinto muito, disse. Você não merecia passar por isso. O mundo nem sempre pergunta o que merecemos, respondi. Ele me olhou com uma intensidade diferente. Não de desejo, de decisão. Eu não vou permitir que te machuquem, afirmou. Nem que isso me custe tudo. Naquele instante, compreendi que o amor, quando é verdadeiro, não se revela nos momentos fáceis. Ele se revela quando exige coragem. Mas também compreendi outra coisa. O preço estava ficando alto demais. E o próximo passo poderia nos destruir ou nos salvar. Depois daquele dia, a casa nunca mais foi a mesma. Não havia mais inocência nos corredores, nem neutralidade nos olhares. Cada parede parecia guardar ecos do confronto. Cada porta carregava um segredo não resolvido. Eu caminhava com a dignidade intacta por fora, mas por dentro havia rachaduras profundas. Ser acusada injustamente não fere apenas a reputação, fere a essência. E ser defendida diante de todos, isso muda algo que não tem volta. Leonardo também havia mudado. Não no modo como falava ou se vestia, mas no silêncio que carregava. Um silêncio mais firme, mais consciente. Como se tivesse aceitado, finalmente, que algumas escolhas exigem perda e que algumas perdas valem a pena. Ainda assim não nos aproximamos. O amor agora exposto parecia frágil demais para ser tocado. Havia medo dos dois lados. Medo do que o mundo diria. Medo do que ainda poderia acontecer. Medo, sobretudo, de perder aquilo que só recentemente tínhamos permitido existir. Até que a verdade resolveu não esperar mais. Foi numa noite pesada, daquelas em que o céu parece baixo demais. Eu estava sozinha na área externa quando ouvi passos apressados. Leonardo surgiu no jardim com o rosto tenso, o telefone ainda na mão. Algo havia acontecido. Eu senti antes que ele dissesse qualquer coisa. Descobri tudo, falou sem rodeios. Meu coração apertou. O quê? Ele respirou fundo, como quem se prepara para atravessar uma dor necessária. E a denúncia? Foi Helena. Fez uma pausa. Mas foi além disso. Ela vinha manipulando documentos, usando meu nome, se aproveitando de antigas autorizações que eu nunca revoguei. O peso daquelas palavras caiu lentamente. Não era apenas sobre mim, era sobre ele também, sobre confiança quebrada, sobre anos de cegueira conveniente. E agora? Perguntei. Agora eu vou expor tudo, respondeu. Não só para limpar seu nome, para encerrar um ciclo que já devia ter terminado há muito tempo. Eu senti medo, não por mim, por ele. Isso vai te custar caro, falei. Leonardo sorriu de lado. Um sorriso cansado, mas decidido. Já custou mais ficar em silêncio. No dia seguinte, a casa foi tomada por um movimento incomum. Advogados, administradores, pessoas falando baixo demais. Helena chegou mais tarde, segura de si como sempre, mas algo em sua postura denunciava inquietação. O confronto final aconteceu no escritório. Eu não estava presente, mas senti cada segundo. As vozes elevadas, o silêncio abrupto, a porta se abrindo com força. Helena saiu com o rosto rígido, os olhos cheios de algo que não era tristeza, era derrota. Quando Leonardo me encontrou depois, parecia mais leve, não feliz, aliviado. Acabou, disse apenas. As palavras simples carregavam anos de peso sendo soltos. Você está bem? Perguntei. Ele assentiu. Estou inteiro, pela primeira vez em muito tempo. Houve um silêncio entre nós. Um silêncio diferente de todos os outros. Não era tensão, era expectativa. Marisol, ele começou.
Eu sei que te coloquei em uma posição impossível. Sei que te expus mesmo tentando te proteger. E sei que o que sentimos não é simples. Meu coração acelerou, mas também sei que não consigo mais fingir que isso não existe. Ele se aproximou devagar. Não havia pressa, apenas verdade. Eu passei anos achando que amar era perder o controle, continuou. Hoje entendo que é exatamente o contrário. Amar é escolher, mesmo com medo. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de dor, de reconhecimento. Eu também tenho medo, confessei. Medo de não ser suficiente. Medo de não pertencer ao seu mundo. Leonardo tocou meu rosto com delicadeza, como se estivesse tocando algo precioso. Você não pertence ao meu mundo, disse. Você o transformou. As lágrimas caíram, silenciosas, libertadoras. Ele me abraçou então. Um abraço profundo, firme, que não pedia nada além de presença. Eu me deixei ficar, pela primeira vez sem culpa, pela primeira vez sem pensar no depois. Ali naquele instante algo se curou. Não foi o passado, não foram as feridas antigas. Foi a ideia de que o amor precisava ser escondido para sobreviver. Foi a crença de que pessoas como eu não podiam ser escolhidas. Leonardo me escolheu. E essa escolha não veio com promessas vazias, nem com palavras grandiosas. Veio com atitude, com exposição, com risco. Naquela noite, quando o mundo lá fora parecia ainda desconfiado, nós ficamos juntos em silêncio. Não houve pressa, não houve necessidade de provar nada. Apenas dois corações exaustos repousando um no outro. Eu ouvi a respiração dele desacelerar. Senti o peso do corpo relaxar. Ele estava em paz. E eu também. Mas o destino ainda guardava um último passo, um último teste. Não de dor, mas de entrega total. Porque amar de verdade não é apenas resistir à tempestade. É ter coragem de construir depois dela. Depois que a verdade veio à tona, o mundo não se reorganizou de imediato. Ele nunca faz isso. As coisas não se alinham sozinhas, só porque a justiça apareceu ou porque o amor venceu uma batalha importante. Há sempre um tempo de adaptação, um espaço frágil entre o que foi quebrado e o que ainda não sabe como se reconstruir. Foi nesse espaço que nós ficamos. Leonardo passou a caminhar pela casa de um jeito diferente. Não mais como quem vigia, mas como quem habita. O poder ainda estava ali, claro, mas havia algo novo nos gestos mais simples. Ele parava para ouvir, observava com atenção, respirava antes de decidir. Era como se tivesse permitido que a vida voltasse a ter textura. E eu também mudava. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque ela já não me definia. As acusações injustas, os olhares tortos, a sensação constante de não pertencer, tudo isso ainda existia como memória, mas já não governava meus passos. Pela primeira vez, eu não me sentia pequena ao ocupar espaço. Mesmo assim, havia algo pendente entre nós. O amor tinha sido reconhecido, defendido, exposto, mas ainda não tinha sido escolhido em voz alta. E escolhas silenciosas, eu aprendi cedo, podem se perder com o tempo. Foi numa manhã simples que percebi isso. Eu estava no jardim interno, cuidando das plantas, quando Leonardo se aproximou. Não disse nada de imediato. Ficou ali, observando, como fazia nos primeiros dias. Mas agora havia calma naquele olhar, uma calma madura, conquistada. Você já pensou em ir embora? Perguntou de repente. A pergunta não veio como ameaça, veio como cuidado. Já pensei em muitas coisas, respondi, inclusive nisso. Ele assentiu lentamente. Eu não posso te pedir que fique, disse. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O som distante da água, o cheiro da terra úmida, a manhã clara demais para conversas difíceis. Mas também não posso fingir que ficaria tudo bem se você fosse, continuou. Porque não ficaria. Olhei para ele. Pela primeira vez não havia medo no meu peito, apenas verdade. Leonardo, comecei. Eu não quero ser um segredo, nem uma exceção, nem algo que se encaixa apenas quando é conveniente. Ele respirou fundo. Aproximou-se um pouco mais. Eu também não quero isso, disse. Passei tempo demais vivendo de aparências, de acordos que não aqueciam, de silêncios que me protegiam, mas me esvaziavam. Havia algo definitivo na forma como ele falava, como se estivesse atravessando uma ponte sem olhar para trás. Se você ficar, continuou, não será como antes, não será escondido, não será frágil. Vai exigir mudanças, vai exigir coragem. E eu não sei fazer isso pela metade. Meu coração apertou, não de medo, de emoção. Eu nunca precisei de luxo, respondi.
Nunca precisei de promessas grandiosas. Só preciso saber que quando o mundo pesar, eu não estarei sozinha. Ele estendeu a mão, não como convite, como escolha. Você não estarás, me afirmou, porque eu estarei ao seu lado, não como dono, como parceiro. A palavra ficou suspensa entre nós. Parceiro era simples, era tudo. Naquele dia, ele tomou decisões que não precisavam ser anunciadas ao mundo, mas que mudaram tudo. Reorganizou a casa, redefiniu funções, criou limites claros entre passado e presente, não para provar nada a ninguém, mas para alinhar a vida com o que sentia. E, pela primeira vez, me perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado de verdade. O que você quer? A pergunta me desarmou. Quero paz, respondi depois de pensar. Quero acordar sem medo. Quero construir algo que faça sentido. Quero escolher e ser escolhida. Leonardo sorriu. Um sorriso inteiro, sem reservas. Então fique, disse. Não por mim, por você e por nós. Os dias seguintes foram de descoberta. Não de paixão explosiva, mas de intimidade construída. Cafés compartilhados em silêncio. Conversas longas sem pressa. Risos inesperados. Pequenos gestos que diziam mais do que declarações. Havia noites em que o passado ainda batia à porta, em que o medo tentava se infiltrar, mas agora ele encontrava resistência. Não porque não doía, mas porque havia apoio. Leonardo passou a dividir histórias que nunca tinha contado. Falou das perdas, das escolhas erradas, da solidão disfarçada de sucesso. E eu ouvi. Não para consertar, para acolher. Eu também contei minhas histórias, as partes que eu escondia por vergonha, os momentos em que a vida me ensinou a ser forte cedo demais. Ele ouviu sem tentar salvar, apenas esteve ali. Foi nesse estar que algo se consolidou. Não éramos mais dois sobreviventes, se reconhecendo na dor. Éramos duas pessoas aprendendo a viver de verdade. E em uma noite tranquila, quando a casa dormia e o mundo parecia distante, Leonardo disse algo que não foi ensaiado. Eu quero construir uma vida com você. Não foi um pedido ainda. Foi uma afirmação, um compromisso lançado ao futuro. Eu encostei a cabeça em seu ombro. Senti o coração dele bater, firme, presente. Então construa comigo, respondi. Ali sem testemunhas, sem aplausos, sem medo. O amor deixou de ser resistência e se tornou caminho. E eu soube. O final que nos aguardava não seria apenas feliz. Seria verdadeiro. O tempo não correu. Ele se acomodou. Depois da escolha feita, os dias passaram com uma leveza que eu nunca tinha conhecido. Não era a ausência de problemas, porque eles sempre existem, mas havia algo novo, confiança. Uma confiança simples, construída em gestos pequenos, em palavras ditas sem medo, em silêncios que não machucavam mais. A casa mudou de ritmo. Não porque ficou mais barulhenta, mas porque ficou mais viva. As manhãs começaram a ter cheiro de café compartilhado. Às tardes, conversas interrompidas por risos inesperados. Às noites, um silêncio confortável, daqueles que acolhem em vez de apertar. Leonardo não deixou de ser forte, apenas deixou de ser frio. Eu o via nos detalhes, no jeito como ele desacelerava ao caminhar ao meu lado, na forma como passou a ouvir antes de decidir, no cuidado quase tímido quando segurava minha mão em público, como se aquele gesto simples fosse mais poderoso do que qualquer discurso. E era, porque segurar minha mão era uma escolha diária, um posicionamento silencioso diante do mundo. Eu também mudei. Não porque me tornei outra pessoa, mas porque finalmente pude ser inteira. Parei de medir minhas palavras, de encolher meus sonhos, de pedir desculpas por existir. Ao lado dele, descobri que o amor verdadeiro não exige diminuição. Ele amplia. Houve um dia específico em que compreendi isso com clareza. Estávamos no jardim ao fim da tarde. O céu tinha tons suaves e a luz tocava tudo com delicadeza. Leonardo me observava em silêncio. Não aquele silêncio tenso do passado, mas um silêncio cheio de presença. Você sabe o que é para mim? Perguntou de repente. Sorri. O quê? Ele se aproximou. Tocou meu rosto com o cuidado de quem toca algo precioso. Você é o lugar onde eu descanso, disse. O único lugar onde não preciso me defender. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, de reconhecimento. E você, respondi, é o lugar onde eu deixei de ter medo. Ele sorriu, um sorriso inteiro, e ali naquele instante simples, sem ensaio, sem plateia, algo se revelou com naturalidade absoluta. Leonardo ajoelhou-se diante de mim. Não houve pressa.
Não houve música, apenas o mundo diminuindo para caber naquele gesto. Meu coração parou por um segundo. Marisol, disse ele com a voz firme e emocionada, você entrou na minha vida procurando trabalho e, sem perceber, devolveu sentido a tudo o que eu achava perdido. Você me ensinou a sentir sem medo, a amar sem controle, a viver sem armaduras. Respirei fundo. O ar parecia mais leve. Eu não quero mais caminhar sozinho, continuou. Não quero voltar a sobreviver quando posso viver. Por isso, quero te perguntar algo com a verdade inteira do meu coração. Ele pegou minhas mãos. Você quer construir essa vida comigo? Todos os dias, com coragem, com amor, com escolha. As lágrimas escorriam livres agora. Não havia dúvida. Não havia medo. Sim, respondi, quase num sussurro. Sim, quero. Ele se levantou e me abraçou com uma força doce, como quem finalmente encontra casa depois de uma longa viagem. Eu me deixei ficar ali, sentindo o coração bater em paz. A cerimônia foi simples, íntima, verdadeira. Não houve luxo excessivo, nem aparências vazias. Houve olhares sinceros, mãos entrelaçadas, promessas ditas com calma. Quando caminhei até ele, senti algo que nunca tinha sentido antes. Pertencimento. Não a um lugar, a uma pessoa. Leonardo me olhou como se ainda não acreditasse que aquela vida era real. Como se o amor tivesse finalmente vencido todas as defesas. Você está linda, disse com a voz baixa. Você está em casa, respondi. E era verdade. Os anos passaram. A casa, antes imponente e silenciosa, tornou-se lar. Risos ecoavam pelos corredores. Música preenchia as manhãs. Brinquedos espalhados pelo jardim contavam histórias de uma vida construída com intenção. Eu caminhava com um bebê nos braços, enquanto uma criança corria em minha direção rindo. Leonardo nos observava da varanda, os olhos cheios de algo que nenhuma fortuna compra: gratidão. Quando me aproximei, ele me envolveu com um braço e beijou minha testa. Você ainda sabe o que é para mim? Perguntou. Meu milagre, respondeu ele antes que eu dissesse qualquer coisa. Fechei os olhos por um instante, sentindo o sol tocar a pele, ouvindo o riso dos nossos filhos, respirando uma paz que eu nunca soube que existia. Tudo tinha valido a pena. As dores, as dúvidas, os medos, porque o amor que encontramos não foi perfeito, foi verdadeiro. E isso mudou tudo. E assim, uma mulher que acreditou não pertencer a lugar nenhum, encontrou lar no coração de um homem que aprendeu, finalmente, a amar. E ali, naquele instante simples e eterno, nossa história encontrou descanso. Se você chegou até aqui, é porque sentiu tudo comigo. Me diga nos comentários o que essa história despertou no seu coração. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso significa mais do que você imagina. E se existir alguém especial na sua vida, compartilhe essa história com essa pessoa.